Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Pedimos que Jesus esteja conosco na nossa fala e nos corações de todos aqui, para que possamos tirar o máximo de aprendizado, que isso possa tocar nos nossos corações, nas nossas mentes, para que o nosso caminhar, os nossos sentimentos possam ser cada vez mais direcionados ao bem. Bom, estamos no capítulo 26, o título do capítulo é Psicometria. Não confundir com psicofonia ou qualquer outra coisa parecida, é psicometria. Nós vamos ver do que se trata nos slides a seguir. Então, no início deste capítulo, a narrativa inicia-se da seguinte forma. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia sua fase final. Quem estava nesse estudo? O Aulus, o André Luiz e o Hilário, não é isso? Tudo bem. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar exclamando: numa instituição como esta, como um museu, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria. Em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então, como nós vamos ver a seguir, a capacidade de observar através de um objeto, de um instrumento, a história do próprio objeto e também o registro daqueles que o utilizaram. Passamos por longo portal e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo, com crescente admiração. Quer dizer, não estavam somente os encarnados ali, mas os desencarnados também. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito, fixados nas recordações e nos utensílios antigos, dado o fato que todos se encontravam em um museu, esses companheiros frequentavam casas como esta pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos. Então não eram todas as preciosidades, todas as peças, eram algumas. Então estavam revestidas de fluidos opacos que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando-me a curiosidade, o instrutor aclarou benevolente: todos os objetos que você vê, emoldurados por essas substâncias fluídicas, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que o possuíam. Então, haviam o quê? Energias, havia um fluido espiritual, uma energia fluídica, um fluido, algo material, que do ponto de vista físico, aos olhos carnais, poderia não ser detectado, exceto se talvez fosse um médium que tivesse uma clarividência. E aos olhos desses colaboradores que estavam, o Aulus, o André Luiz, eles conseguiram avaliar a presença desses fluidos, E que
estavam juntamente aos objetos fortemente lembrados ou visitados pelos seres encarnados e os desencarnados. Não longe havia curioso relógio, era uma das preciosidades do local, areolado de luminosa faixa branquicenta. Veja que no outro slide ele também colocou, né? Vejam que há características, né? De cor, cor, né? O que mais aqui atrás tinha? Uma massa, né? Quer dizer, algo meio que palpável, que tem um aspecto, que tem uma cor, né? Talvez alguns daqueles tivessem até odor, cheiro. Aulus então recomendou-me tocá-lo e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar. Então ele colocou a mão ali e de maneira muito rápida, então ele percebeu aos olhos mentais, através dos olhos mentais, linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Jovens, 4 jovens. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. Então ele conseguiu examinar em que contexto aquele objeto se encontrou em algum momento, em algum período da história anterior, né? O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam aquele ambiente. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Ele não está falando da descrição do ambiente do museu. Ele está fazendo a descrição do local aonde o relógio já se encontrou. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou. Por que ele ficou surpreso? Porque o assistente não precisou colocar a mão naquele objeto. Esse é um outro detalhe. Percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. Então vejam que o grau de compreensão ou de percepção, melhor dizendo, o grau de compreensão do André Luiz foi diferente do grau de compreensão do assistente. Mais para frente a gente vai tocar um pouco nesse assunto. O relógio, então, pertenceu à família do século passado, conserva as formas de pensamento do casal que adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. Quer dizer, os desencarnados, o casal ali desencarnado, de tempo em tempo, eles apareciam naquele lugar para recordar. Olha só. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que o deixaram. Quer dizer, provavelmente teria alguns entes familiares ainda encarnados, talvez que já chegaram até mesmo, aí é uma suposição, que talvez já chegaram a visitar o museu, ou que visitavam com frequência, ou que apenas por estarem encarnados ainda e por essa lembrança, essa reminiscência que trazia tanta alegria para o casal ali frequentava. Hilário tateou a preciosidade e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações. Justamente, confirmou Aulus. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Assim como o fio de cobre na condução de energia, ou da energia, está sensibilizado pela corrente elétrica,
Quer dizer, há uma sintonia, né, importante ali, a semelhança de uma energia que corre pelo fio. Quer dizer, há uma ligação muito estreita, né? Auscultando-o, na fase em que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Hilário refletiu alguns momentos e observou: então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos. Sim, perfeitamente, aprovou o instrutor. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Então, para que pudesse haver o conhecimento dos companheiros e até mesmo encontrá-los, o que facilitaria isso era o próprio pensamento que essas entidades tinham frente àquele objeto que era o relógio. Esse era o trigger, era o ponto que facilitaria o conhecimento dessas pessoas, ou desses espíritos, o que eles já tinham vivenciado, como que eles se encontravam, em decorrência dessa sintonia, ou desse pensamento fixado por eles no objeto. Muito interessante, né? E aí ele continua. Frente a tudo isso, o André Luiz, então, ele fala, bom, é super importante o estudo da força mental, né? E aí o Aulus complementa, ele diz, o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa de outro cão. Quer dizer, aqui ele está fazendo uma comparação, quer dizer, assim como o cão deixa um rastro e o outro reconhece que ali ele passou, ou de alguma outra substância, por exemplo, que ele está procurando, que ele é treinado para isso, da mesma forma todos nós deixamos, através daquilo que usamos, daquilo que vivenciamos, deixamos uma marca, deixamos um registro da nossa vivência por onde passamos, independentemente do tempo ou do espaço. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se-nos os sentidos, quer dizer, quando desencarnados, os nossos sentidos, do ponto de vista espiritual, estão muito mais aguçados, estão muito mais libertos da influência da própria matéria física. E em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos, dentro da esfera que se nos limitam as possibilidades evolutivas. E aqui eu vou deixar o André Luiz comentar um pouquinho. Você quer comentar agora, André? Ou pode deixar, pode chegar naqueles slides lá. Pode continuar, tá bom. Bom, e aí ele segue então. Somos desse modo induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. Então o que ele quer aqui ressaltar é que o grau de evolução espiritual do ser e os pensamentos desse ser, e os pensamentos emitidos, né, por esse ser mais evoluído em relação a um outro menos evoluído, isso é uma das coisas que dificulta esse acesso. Então, o superior, aquele mais evoluído, vai ter uma condição mais adequada de tentar compreender o pensamento ou identificar aquilo produzido ou realizado pelo menos evoluído. E aí o Aulus fala, sim, né, isso é verdade. Aqueles que atingiram uma elevação
que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. Obviamente, transcenderam também a forma de pensar, de agir e de sentir. Por isso que o nosso aperfeiçoamento é nessa direção, do aperfeiçoamento dos sentimentos, do aperfeiçoamento dos nossos pensamentos. E, por exemplo, se nós entendermos que esse é o motivo pelo qual, por exemplo, que habitamos este planeta ainda de provas e expiações, isso vai justificar ou nos facilita a compreensão por que ainda habitamos nesse mundo, que está diretamente relacionado à nossa forma de sentir e de pensar. Tudo bem? Sigamos. Então, o pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei, há uma lei. É da lei que o superior venha ao inferior quando o superior queira vir ao inferior. Compreender, auxiliar. Né? Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Bom, e aí o André vai comentar algumas reflexões aí que fizemos ao longo da tarde. Boa noite, amigos. Boa noite, internautas. Só vou realmente voltar um pouquinho aquela parte que você citou, eu captei. Acho que, na verdade, o que o Luiz colocou, a gente pode compreender como 3 blocos aqui. Né? O primeiro, na pergunta, inclusive, né, que André Luiz havia feito, aqui a resposta do Aulus, que o nosso pensamento ele se espalha e nossas próprias emanações vão se espalhar por toda parte. Então, seja ali no quarto, na residência, no escritório, onde estejamos, nós estamos espalhando para todas as direções as nossas emanações. A gente projeta as nossas formas, pensamentos nos objetos. Nós projetamos naturalmente. O segundo bloco é que quando estamos libertados do corpo denso, as nossas percepções se aguçam ainda mais. Então, no caso de alguém que vai fazer a psicometria, né, essa percepção do que forma pensamento está impregnada ali, que registro está impregnado, isso fica mais forte, mais aguçado. E é interessante que o André Luiz, na terceira etapa aqui, que a gente vê nesse slide, é que ele pergunta, então, somos induzidos a crer que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento dos que fizeram superiores a nós. Isso é curioso, porque se existe um registro, uma forma pensamento em algum objeto, e seja de um pensamento de um espírito superior, com a minha percepção, pode ser que eu não consiga penetrar nessa percepção, ou mesmo tentar rastrear a ideia de onde está esse espírito superior. Agora, o contrário, sim, a lei permite. Eles, os espíritos superiores, digamos que vir a nós, rastrear onde estamos, a nossa frequência mental, onde está, e até para nos ajudar. Porque no nosso caso, os nossos sentidos de percepção da mente de outras pessoas, como o Luiz Gustavo bem colocou, está dentro da esfera em que se nos limitam nossas possibilidades evolutivas. Então, imaginemos que a nossa capacidade de rastrear as frequências vão se limitar de acordo com a frequência do que a gente é capaz de emitir. Então, para tentar assimilar a mentalidade, rastrear a mente do Dr. Bezerra de Menezes, como a gente conversou nos estudos hoje, nós temos algumas limitações, a nossa possibilidade é um pouco limitada a isso, mas o contrário não. Agora, pela oração, que foi uma coisa que o Luiz Gustavo tinha colocado, pela oração, aí sim a gente pode chamar, ou nesse caso, estabelecer um contato, porque na oração a nossa frequência ela se aumenta, se amplia. Né?
E aí, pensando num mecanismo que está intrínseco, no mecanismo da mediunidade, André Luiz coloca que é imperioso ponderar que semelhantes faculdades, como esta, né, da psicometria, plenamente evidenciadas nos portadores de sensibilidade mais extensamente extroversível, esboçam-se de modo potencial em todas as criaturas, através das sensações instintivas de simpatia ou antipatia, com que se acolhem ou se repelem umas às outras, na permuta incessante de radiações. Portanto, é uma faculdade comum a todos nós. E nós manifestamos sem pensar quando chega próximo de alguém e ali, sem conhecer, já sente uma certa empatia por ela, uma coisa gostosa de estar próximo. Quando você vê, você já está conversando, não sabe nem como é que o assunto começou, mas foi uma delícia, foi maravilhoso conversar com aquela pessoa, e aí se tornam amigos e percebe que tem uma afinidade muito grande. Como é que tudo isso começou? Sem perceber, nós fizemos uma psicometria, entre aspas. É algo que foi natural. Por quê? Da mesma maneira, nós vamos repelir de eventualmente outra que sentimos uma antipatia. Então imagine que nós somos sensores vivos. Somos sensores vivos das ondas mentais das pessoas que nos cercam, porque cada um de nós somos fontes e ao mesmo tempo sensores, receptores. Então nós vamos estar sentindo, e é muito interessante essa percepção aqui, porque sentir uma antipatia, sentir uma antipatia por alguém, ou simpatia, não é algo ruim. É algo que faz parte dessa faculdade que temos de percepção. Agora, o que eu vou fazer a partir do momento que eu senti uma antipatia por alguém, dessa repulsão de fluidos aí? É onde entra a questão da caridade, do discernimento, do amor ao próximo diante da pessoa. Destacaremos assim que em certos indivíduos a onda mental a expandir-se, quando em regime de circuito fechado, na atenção profunda, carrega consigo agentes de percepção avançada, com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico, no estado natural de vigília. Então, certos indivíduos conseguem expandir a onda mental, expandir para todos os locais, onde há necessidade, e no sentido de examinar um objeto, seja objeto de alguém que de repente sofreu um sequestro e está desaparecida, aí o médium psicômetra pode ser, no caso, chamado para identificar um objeto que aquela pessoa usava, tentar ter a percepção de onde ele está. Onde será que é o esconderijo que está a pessoa? Que é onde no mecanismo da mediunidade é colocada uma das aplicações desse tipo de mediunidade. Onde está a pessoa sequestrada eventualmente? Então, o que acontece? Esse médium, ele expande a mente dele no momento em que ele tem uma atenção profunda no objeto. Quando temos a atenção profunda, fecha um circuito da nossa mente com aquele registro. Da nossa mente com aquele registro. Da mesma maneira como no circuito elétrico. Circuito elétrico, eu tenho aqui a chave. Se a chave está fechada, a corrente elétrica passa da bateria, fornece, e aí a corrente vai, um fluxo, e retorna. Se eu abrir o interruptor, não tem o circuito, para a corrente. No circuito mediúnico é algo parecido. Quando o médium ele tem a vontade de dar uma sugestão a outra entidade, que já estudamos questão da própria hipnose, ou quando ele foca a atenção em um objeto material, olha só, ele vai conseguir
no objeto material um retorno dessa corrente mental. Parecidamente fechando o quê? Aquele circuito que vimos na eletricidade. Fecha o circuito e ele consegue ter a percepção, se no caso for uma entidade, perceber a mente dela. Mas se for um objeto, um amuleto, um pente, ou uma roupa, ou no caso até o relógio, que foi o exemplo, ia falar do espelho, mas ele vai falar ainda. O relógio, por exemplo, você consegue ler o registro mental que está naquele relógio. Isso é o circuito fechado. Como é que eu consigo fechar como é que se fecha um circuito da corrente mental? Com a atenção profunda. Então é uma característica desenvolvida por médiums assim, que eles conseguem ter manter uma atenção, uma concentração profunda naquele objeto, e aí é onde ele vai conseguir permitir que os seus fluidos nervosos, dos seus centros de força, passem para essas ondas mentais, e aí ele consegue ter a percepção daquele objeto. Por exemplo, o fluido nervoso do médium, ou a força psíquica, vai se desarticular dos centros vitais, se incorporar nas ondas mentais dele mesmo, e aí ele vai ter a condição de perceber conforme a visão ou a audição. Então, por exemplo, André Luiz, no momento que toca no relógio, né, ele teve a percepção. Que percepção que ele teve? Visual. Então, naquele momento que ele toca, ele se concentra, ao mesmo tempo, ele libera uma energia dos seus centros de força vinculadas à visão. Então, é como se a visão dele fosse até aquela onda mental. Depois, a própria audição, é como se a audição fosse para aquele local que é a onda mental, que a sua mente se concentra, que a nossa mente se concentra. Então, é como se nós carregássemos uma câmera naquele objeto onde está sendo examinado por nós. Ou um microfone para ouvir o que está sendo dito, seja há séculos atrás, que é aquele objeto, né? Então é como se eu fosse fazer não sei se a palavra é mais correta, mas auscultar aquele objeto. Sim, é como se eu colocasse ali um estetoscópio espiritual naquele relógio, do exemplo, vocês vão ver agora o espelho em breve, coloco ali, consigo ouvir, aí a gente consegue ver o que estava acontecendo, a cena, seja no tempo passado, ou seja no tempo presente, só que em outro local. Então o nosso radar, no caso como câmera, vai até aquele local e consegue chegar à casa da pessoa, porque também vai ocorrer mais adiante, ocorre um desdobramento, não sei se é aqui que ele menciona, mas vai ocorrer um desdobramento também do médium. O médium desdobra rapidamente, vai ao local, vê e traz a informação. Então as duas coisas acontecem. A primeira, a concentração dele naquela pessoa, entrando na faixa vibratória daquela pessoa, ali concentrado, os fluidos nervosos vão para essa onda mental. Se for da parte relacionada ao centro de força frontal, ele vai ter a percepção da visão, muito facilmente, ou da própria audição. Ali onde está acontecendo a pessoa, o que acontece com a casa daquela pessoa, eventualmente, né? Se ocorrem brigas, se tem harmonia. E também, simultaneamente, a segunda coisa ocorre, que é um desdobramento, vou ver se eu coloco mais adiante, mas ocorre aqui, nesse parágrafo do mecanismos. Efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, acrescendo muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, a vontade dele, não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos,
mas também opera o desdobramento do corpo espiritual em processo rápido, acompanhando o mapa que se lhe traça as ações no espaço e no tempo, com que obtém, sem maiores embaraços, o montante de impressões e informações para os fins que se tenha em vista. Né? Porque quais são os fins que se tem em vista? Então existem trabalhos sérios, né, no campo da desobsessão, em grupos espíritas sérios, orientados pelo Cristo, por espíritos superiores, que utilizam técnicas como esta para o bem daquele assistido que está sendo tratado. De maneira que uma percepção mediúnica como essa, do médium, passa a ser muito útil para auxiliar na resolução de alguns bloqueios espirituais que num tratamento, às vezes, convencional, não conseguiria se ter uma percepção. Ou melhor, talvez a conseguiria com um trabalho maior da espiritualidade em nos mostrar onde está o problema. Mas se tem um médium ou dois preparados, eventualmente com essa faculdade, pode ser muito útil, uma peça útil também nesse tratamento coordenado pela espiritualidade superior, de forma a perceber mais rapidamente o que se passa com aquela família. Né? Agora eu passo para o Luiz Gustavo, depois eu volto. Bom, e aí o assistente refletiu um instante e prosseguiu. Então, simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós, acontece entre nós e os seres que nos localizam à retaguarda. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Aqui ele faz uma comparação entre aquela questão, ou referente à questão de que os mais evoluídos poderiam, e aí obviamente, nós, acho que talvez o pensamento, a palavra não seja evoluído, mas assim, a falta de conhecimento, acho que é a melhor palavra para que a gente possa usar nesse caso. Então aqueles que têm um determinado conhecimento além do que o outro ou os outros têm. Né? Então, ele utiliza essa comparação. Penetramos os costumes e os conhecimentos da taba, né? Sem que a taba entenda a patavina de nosso edifício cultural. Então, tem a ver com conhecimento. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. E só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo librar em esferas superiores. Quer dizer, demanda o esforço íntimo, né? O esforço próprio, para que possamos, então, progredir na evolução. Imaginemos, disse, por minha vez, no caso, o André Luiz, que nos propuséssemos fixar a atenção no exame mais circunstanciado, mais detalhado. Poderíamos assim conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Sem dúvida, respondeu ele. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo, contudo, é iniciativa perfeitamente viável. Cada objeto, então, concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza. E o Aulus afirma, sem mais nem menos, sim. Não podemos esquecer que, assim como o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo, quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva, baseado através da vontade ou da atenção persistente, atenção bem direcionada, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram, ou dos sucessos de que foram testemunhas, através das vibrações que eles guardam consigo. Então aqui ele está
relatando aquilo que nós comentamos anteriormente, que são as impressões deixadas, né, por todos nós, dentro do círculo em que vivemos, através dos objetos que usamos, uma camisa, um relógio ou qualquer outra coisa parecida, né? E num sorriso ajuntou: as almas e as coisas, vejam, as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam, algo registram, no tempo e no espaço, que são eternos na memória da vida. Logo após, detivemos-nos a estudar primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica, quer dizer, não estava ali fixado qualquer fluido imaterial aos olhos ali dos encarnados naquela tela, né? Não havia nenhum registro ali desse material fluídico. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Quer dizer, não foi possível observar nenhuma influência espiritual sobre aquele objeto. Aldous assumiu a atitude do professor benevolente que lhe era peculiar e explicou: pesquisado mais intimamente, este quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador das relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor ou por aqueles que provavelmente o possuíram. Então, o detalhe aqui é de uma palavra simples chamada apego ou desapego. Por isso, né, que a doutrina espírita nos coloca, e o próprio Cristo, da importância do desapego. Uma vez eu ouvi, algumas semanas atrás, de um amigo espiritual que disse assim, que a principal causa dos males nossos é o apego. Então, a origem dos nossos sofrimentos, das nossas dores, está diretamente relacionada ao grau de apego que temos, seja nas pessoas, seja nas questões que envolvem as coisas da matéria, a nossa forma egoística e vaidosa de pensar, de agir, né? E aí ele continua: ao lado de extensa galeria, 2 cavaleiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu, involuntariamente, sob inesperado calafrio, e falou para os companheiros. Ou seja, havia uma pessoa que estava junto com um grupo de pessoas e que teve uma sensação física, né? E ela teve uma sensação física porque houve uma sintonia de uma entidade junto ao seu campo vibracional, ao seu campo energético, e que se manifestou no corpo físico através dos calafrios, por exemplo, né? E dos tremores. E aí ela sentindo isso, e talvez por ela ter uma sensibilidade mais aguçada, né? Ela disse: aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor. Quer dizer, alguns riram, né? Fizeram um deboche, etc. Tal, e retirou-se, acompanhando-a no outro rumo, né? Foram percorrer outras áreas ali do museu. A entidade, que não nos assinalava a intromissão, quer dizer, que não percebia a presença do Aldous, do Hilário e do André Luiz, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sobre estranha fascinação.
Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou. Anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem, sob nosso exame, é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Quer dizer, se ela se concentrasse, se ela mantivesse a atenção, muito provavelmente ela conseguiria ter a impressão ou o conhecimento de tudo aquilo que estava relacionado àquele objeto, que no caso era essa entidade, a entidade dessa moça. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhorando-lhe as imagens, que é isso que o André trouxe, né? A questão do circuito, né? Da energia, que é a onda mental. E Aulus ainda comentando: toquei o objeto para informar-me. Este espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Veja que num primeiro momento ele não tinha tocado em um objeto, e agora ele se vê na necessidade de tocar. Por que talvez? Talvez foi apenas para exemplificar que ele teria condições de fazer as mesmas coisas, ou que naquele caso talvez ele precisaria tocar para ter impressões mais detalhadas. Não sei, né? Bom, vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou ao rapaz o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança, até que pudesse voltar e ser então felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade, porque ela fixou o pensamento naquele espelho com o objetivo de que algum dia ele pudesse retornar. E era talvez o objeto dado a ela, né, com extrema significância emotiva, sentimental, e que ela se apegou, né? Porque ela não conseguiu mais conversar ou ter contato com o ex-noivo. Imagina a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando, olha o apego, vigiando como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. Por isso que uma vez, se não me engano, acho que foi no curso que a doutora Marlene Nobre deu, né, sobre o livro O Dom da Mediunidade, e que falando sobre o tema, né, ela ponderou em suas palavras, né, de que certos ambientes, ou a visitação a esses ambientes, ou a aquisição de peças antigas, né, era algo que a gente deveria ter muito cuidado, né? O assunto, aventei preocupado, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas das forças que as acompanham. Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo, atalhou o instrutor, arcaria também com a presença da moça desencarnada. E isso seria justo?
Aulus esboçou leve sorriso e obtemperou. Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem, por exemplo? Quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. E aí André Luiz ainda perguntando, né? Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, ser assistida espiritualmente, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Será que é tão vítima assim, né? Sim, concordou o orientador. Isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Olha o grau de comprometimento, né, de todos esses seres perante aquela situação vivenciada, e assim como nós lemos lá nos slides iniciais, né, de que todos nós estamos sujeitos à lei da ação e reação, né, que na verdade reflete a justiça e a bondade divina, né? Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos, né? Então todos nós somos artífices daquilo que criamos, para o bem ou para o não bem. E aí, eles vendo duas cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho ali naquele museu, meu colega consultou com o evidente intuito de completar a lição, né, no caso o Hilário. Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Quer dizer, haviam cadeiras ali que os funcionários sentavam, né, todos os dias para trabalhar, enfim. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Aí vem aquela questão do toque, né? Do toque ou enfim. Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, sim, isso é possível. Obviamente que ele vai ter que ter uma atenção, né? Uma atenção dirigida, né? Vai ter que ter um propósito. E nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário, quer dizer, daria para perceber, ou daria para se ter ideia daquilo vivenciado por aqueles que já usaram a cadeira ou as cadeiras anteriormente, talvez há muitos anos atrás e que nem estivessem mais encarnados, como aqueles que estavam usando naquele momento. E ele coloca, de qualquer pessoa. Desculpa, é uma pergunta na verdade que ele faz, né, frente àquela observação. Qualquer pessoa servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, podem sentir os reflexos daqueles que os usaram? Perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por elas provocamos o bem ou mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo isso que observamos é mediunidade? Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomínia tátil e a delestesia, que são termos usados por alguns pesquisadores que estudavam ou que estudam esse fenômeno. E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, eles iam sair do museu, rematou: em tudo vemos integração, vemos afinidade e sintonia, e de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento comungamos uns com os outros em plena vida universal, né? Então eu acredito que é um capítulo muito rico, né? E se o André quiser também comentar alguma outra ideia que ele teve,
né, frente a essa modalidade mediúnica, né, onde muitos de nós já ouvimos ver histórias, programas de TV, filmes, enfim, e que, de certa forma, a doutrina espírita, através do esclarecimento, nos traz os mecanismos de como isso acontece e mais, né? Traz também a nossa consciência, o nosso entendimento da força, né, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o grau do nosso apego a determinadas questões, ou, por exemplo, quando a gente fala, né, sobre, por exemplo, o da própria importância, né, de, nas nossas casas, por exemplo, fazermos o evangelho no lar, ou procurar criar um ambiente de paz, de harmonia, né, justamente toda essa vibração, toda essa nossa conduta direcionada ao bem, isso também vai vibrar e vai contaminar os ambientes e, por conseguinte, as pessoas que convivam conosco, né? Então, na verdade, este capítulo, ele de certa forma reflete e exemplifica algo que, na verdade, o Cristo nos convida, né? Que é a prática do bem, que é a prática do amor, que é a prática do desapego, né? Para que a gente possa ascender rumo à angelitude e, obviamente, dentro de um processo de evolução. Uma coisa rápida, que no caso dessa jovem, referente ao espelho, né, o apego dela, o apego que ela estava sentindo estava vinculado a uma dor profunda. Então, me faz refletir, somente agora veio isso, que às vezes a gente está ligado, conectado a algo, pode ser até material, baseado na lembrança que a gente tem, baseado naquela emoção que a gente tem daquele fato, e acho que é onde entra a questão mesmo de como Jesus até comentou, né? Colocou pra gente, que ele acabou falando aqui, que quando Jesus fala pra gente largar, né, tudo que tem e me segue, né? Esse tudo, né, no caso até que falou para aquele rapaz, né, que no caso ele tinha todos os bens materiais dele e tal, mas não era isso, nós nos desapegarmos desses registros emocionais que nos vinculam ao objeto, que nos vinculam a uma pessoa de uma forma menos feliz, seja por uma mágoa, que é o caso dela, ou seja por um ressentimento, uma amargura que fixou ela ali, no caso do espelho, né? E a gente percebe o apego e aquele sentimento por trás. Então, acredito que é uma reflexão interessante a gente desapegar, mas sem deixar de dar o valor que aquele objeto tem. Às vezes a gente ganha, por exemplo, estou com aquela joia ou aquele objeto que pertenceu à minha bisavó, e agora, depois era da minha avó, agora pertence a mim, né? Como lidar com isso? O mais importante, está claro, que não está dizendo que é certo e nem que é errado, tranquilo, mas sim como está minha emoção, né? Meu sentimento em relação a esse objeto, né? Que vibrações novas eu posso impregnar. Então, oi? Ao doar e ao receber também os objetos. Como recebemos objetos das pessoas e também que sentimento, que energia, que forma pensamento eu vou impregnar naquele presente para aquela pessoa que a gente gosta, por exemplo. Porque os objetos materiais, eles registram formas pensamentos, armazenam formas pensamentos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário bem breve? Bem breve. Se um objeto não tem nenhuma vinculação de mente, nada nele, se eu colocar a mão nele, eu tenho condições de eu saber a quem pertenceu, a história dele e tudo mais, se não existir nenhum alimento de mente naquele objeto, de pensamento. Pelo que nos trouxe o texto, talvez nós conhecermos a forma como ele foi construído, elaborado, ou a quem pertenceu, isso poderia acontecer sim, né? Mesmo sem ter nenhum pensamento ligado.
Então, porque essa capacidade de se desdobrar, como o André colocou anteriormente, dado ao fato de que tudo que nós fazemos ou que produzimos, isso está registrado de alguma forma na memória do universo, vamos dizer dessa forma, obviamente, tendo essa capacidade da gente se desdobrar e de entrar em sintonia com aquela história daquele objeto, da pessoa que a possuiu, é possível sim, frente ou a partir de pessoas que tenham essa condição, ou de espíritos que tenham essa condição, sim, é possível conhecer. Né? Porque o que pode ter gerado dúvida foi aquela questão de que se havia a presença de alguma entidade ali ligada ou não, né? Independentemente, ele só quis exemplificar que ali havia uma ligação de um ente desencarnado ali, de um espírito, e que no outro não havia, mas de que o entendimento de como aquele objeto foi criado, ou até mesmo a quem pertenceu, isso era possível nas duas situações, né? Claro que talvez com um pouco mais de facilidade quando você talvez tivesse a presença, eu acho, não tenho certeza, né, de que talvez com a presença talvez ali ficaria talvez um pouco mais fácil, porque tem uma determinada parte do capítulo que ele diz, né, que às vezes demandaria um pouco mais de tempo, de trabalho para se entender, de energia para se entender e compreender, né? A última. Em relação à questão que ela colocou, eu penso que dada a interligação, a rede de interligações do universo, não tem como o objeto ficar à parte. Aí, então eu acredito que é tão perfeito todas essas interligações que a captação se faz naturalmente. Perfeito. Ok, vamos. Eu queria fazer só uma observação rapidinho, não é uma pergunta, é uma observação. Quando foi escrito o livro, nós não tínhamos aí os transplantes. Só um momento, por favor, tem uma colocação. Né? Nós não tínhamos os transplantes de órgãos. E nós sabemos, pelos estudos do Dr. Pearson, já desencarnado de memória celular, que a própria célula humana guarda as impressões daquele doador. É um estudo aprofundado. E muitas pessoas que tiveram órgãos transplantados, receberam órgãos de terceiros, vieram a desenvolver coisas vivenciadas ou sentimentos pelos seus doadores desencarnados. Eu só queria abrir esse parênteses, que a gente aprofunda um pouco mais essa pesquisa. Revisão, perfeito. Então vamos trabalhar.